Essa história que eu vou contar é a história de dois jovens. É uma história verídica. Eram dois jovens pregadores da palavra de Deus. Só que um jovem, ele seguia os princípios da palavra, era um jovem firme na fé, seguia Jesus verdadeiramente, né? Vivia o verdadeiro Evangelho de Cristo. E o outro não, o outro também era pregador e não vivia os princípios da palavra. Tinha uma vida dissoluta. E uma certa feita, o jovem que obedecia a Deus, que vivia os princípios da palavra, ele questionou a Deus porque no mesmo dia, calhou de no mesmo dia ele ir pregar numa igreja e esse jovem ir pregar em outra igreja. E ele foi confrontado pelo Espírito Santo, porque é assim que acontece na nossa vida. A gente vive confrontos, a gente vive experiências. E ele teve uma experiência muito marcante que eu vou contar agora, para que você possa entender o que Deus quer falar com você por através desse vídeo. Glória a Deus. Ele pregou e nesse dia, infelizmente, ele não teve almas, ele não ganhou almas para o reino de Deus, mas ele pregou a palavra de Deus. Ele falou do amor de Cristo. E quando ele saiu da igreja onde ele pregou, ele passou na igreja que esse outro jovem estava pregando. E ele se deparou com uma manifestação de poder muito grande. O jovem pregando numa intrepidez muito grande, uma manifestação do Espírito Santo muito grande. E ali houve curas, houve libertação, houve almas se rendendo aos pés do Senhor. E ele foi para casa num conflito muito grande e questionou muito. E ele chorou na presença de Deus, porque o questionamento dele era: eu conheço a vida desse jovem. Eles foram criados juntos. E ele acompanhava o ministério desse jovem. E ele sabia que esse jovem não tinha vida com Deus. Era uma pessoa sem princípio, sem princípios, uma pessoa que vivia uma vida dissoluta. E ele não queria aceitar aquilo, ele não entendia, ao mesmo tempo ele não aceitava. E ele orou como de costume, ele antes de dormir, e ele orou, falou com Deus. E na madrugada o Senhor deu um sonho para ele. E o sonho foi o seguinte: o Senhor levou ele até um lugar, e nesse lugar havia uma grande pedra. E o Senhor colocou ele de frente dessa pedra e falou com ele: meu filho, o Senhor lhe fez uma pergunta. O Senhor colocou ele de frente dessa pedra, ele fez uma pergunta: meu filho, o que tu vê? E ele respondeu: Senhor, eu vejo uma grande pedra. E o Senhor disse para ele: meu filho, vai até essa pedra, chega mais perto dela. E ele chegou. E quando ele chegou, o Senhor perguntou: o que você vê? O que você vê agora? E ele disse: eu vejo uma água cristalina que sai dessa pedra. E ele falou: vai lá e beba dessa água. E ele bebeu da água que saía desta pedra. E o Senhor perguntou: o que você sentiu? Ele disse: saciou a minha sede. Que água maravilhosa! Saciou a minha sede. O Senhor falou com ele: agora vai para de trás da pedra. E ele foi para de trás da pedra. E o Senhor perguntou para ele: o que tu vê? Ele coloca a mão no seu nariz. Ele coloca a mão no seu nariz e fala: Senhor, tem um burro podre aqui atrás. E o Senhor falou para ele: agora vem para frente da pedra. E ele foi para frente da pedra. E o Senhor falou com ele: tá vendo aquela pedra? Ele respondeu: sim, Senhor, essa pedra sou eu. O Senhor perguntou: tá vendo esta água
que você bebeu, sim, Senhor, esta água é a minha palavra. Tá vendo esse burro podre que você viu? Esse burro podre que você viu é o profeta, é o pregador. Sabe o que acontece, meu filho? Eu não tenho compromisso. É o profeta, é o pregador com o burro. Eu tenho compromisso com a minha palavra. É a palavra do Senhor. Sabe o que eu entendo com isso, igreja? O que Deus revelou, tratou e fez com esse jovem. Deus tem compromisso com a palavra. Isso, claro, não te dá o direito de você viver uma vida dissoluta e sair por aí pelos altares pregando, vivendo uma vida dissoluta. Mas entenda uma coisa: se de fingimento ou não isso resultar salvação, glória a Deus. Aquele que não é, aquele que é por nós, não é contra nós. Não pense que o Senhor vai se limitar em te usar, porque importa que a palavra dele seja pregada, mas naquele grande dia, aquele que não vive o que prega vai ouvir: apartai-vos de mim, malditos. Apartai-vos de mim, maldito. Apartai-vos de mim, aquele que pratica a iniquidade. É isso que o falso profeta, porque hoje nós estamos vivendo dias difíceis, é isso que o falso profeta vai ouvir naquele grande dia, porque os dias estão difíceis. Paulo disse a Timóteo: os dias são trabalhosos. Esses últimos dias que nós estamos vivendo são dias trabalhosos, e com isso vai se manifestar os que são de Deus e os que não são. Mas até mesmo esses que prega com fingimento, que faz a obra com fingimento, não vivendo a verdadeira eficácia da palavra, louvado seja Deus, o Senhor pode usar também, porque Ele tem compromisso com a palavra dEle. É a palavra dEle que liberta, é a palavra dEle que cura, é a palavra dEle quem transforma as nossas vidas. Não é o homem quem faz a obra, é a palavra de Deus. Então aquele que dá ouvido à palavra de Deus e praticar a palavra, esse sim será salvo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Esse sim será salvo, aquele que praticar o que vive. Moral da história: aquele jovem entendeu que independente dele orar e ter batismo com o Espírito Santo, ter curas, ter sinais de maravilha, independente disso, nós temos que pregar a palavra de Deus. Nós temos que pregar a palavra de Deus, porque a palavra em si, ela se responsabiliza de fazer a obra na vida do homem. Então, para você, eu estou falando para você que está vivendo um conflito, sabe? Porque vê pessoas aí que não era, que você julga não poder fazer, não tem como, eu vivo assim e comigo não acontece. Deus chama cada um de uma forma. Paulo diz que dentro do corpo cada um é usado segundo aquilo que Deus lhe deu, segundo aquilo que Deus lhe confiou. Cada um para um propósito. O dedo tem um propósito, a mão tem um propósito, os pés têm um propósito, a boca tem um propósito, os ouvidos têm um propósito. Todos os membros do corpo têm um propósito. E às vezes a gente acha que Deus não tem, Deus vai usar. Mas pode... pastor, mas o senhor está equivocado, porque é o espírito do diabo. Pode ser também. Pode ser também. Mas também pode ser Deus. Porque a palavra diz: do que adianta um homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma, perder a sua salvação. Às vezes,
Às vezes muitos vão estar pelos altares ganhando o mundo todo, mas vai perder a sua alma porque não se submete à palavra de Deus. Mas eu quero dizer para você que ainda há tempo. Ainda há tempo para você que está vivendo desse jeito, dessa forma. O Senhor está falando com você. O Senhor fez esse vídeo chegar até você para dizer: ainda dá tempo. Ainda dá tempo para voltar ao primeiro amor. Ainda dá tempo para descer a casa do olheiro. Ainda dá tempo. Ainda dá tempo de você se arrepender. A primeira epístola de João, capítulo 1, verso 9, vai dizer que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar. Na primeira epístola, capítulo 2, no verso 1, vai dizer: filhinhos, não pequeis, mas todavia, se vocês pecar, vocês têm um advogado, Jesus Cristo, o justo. O Espírito de Deus intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Ele não desiste de você. Ele não desiste de mim, porque Ele tem um propósito na minha vida e na sua vida. Então humilhai-vos perante o Senhor e Ele vos exaltará. Se meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e clamar e orar a mim, eu, o Senhor, os ouvirei do céu, perdoarei os vossos pecados e sararei a vossa terra. Clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas firmes, coisas novas Deus tem para a tua vida. Arrependa-te, arrependa-te, deixa, porque aquele que se arrepende, deixa o pecado para trás. Aquele que se arrepende do pecado e deixa ele para trás, acha misericórdia. Louvado seja Deus. O Senhor está falando contigo que está me ouvindo. Deixa, arrependa-te, deixa, porque a hora está chegando e Ele quer que você suba com Ele. Viu? Deus abençoe sua vida em nome de Jesus.